Por isso te digo esta palavra hoje: enquanto eu for a base que dará sustentabilidade à minha igreja e ao que confiarei das tuas mãos, segue o caminho, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra a igreja. Por isso entrou ano, saiu ano, a igreja continuou de pé. Primeiro século, segundo século, terceiro século, sendo perseguida continuamente pelos imperadores romanos. Entrou Nero, caiu, Domiciano caiu, Trajano caiu, Antônio caiu, todos caíram, e a igreja continuou crescendo. Tá que linda, enxuta, reunida na Reviver em Cristo esta noite. Celebra o nome de Jesus, celebra o nome de Jesus, porque o sistema está doido para nos estragar, mas o leão da tribo de Judá, que não dorme, não vacila, não tosqueneja, está em prontidão, em prontidão, em prontidão, em prontidão pelo seu povo. Abra comigo Atos dos Apóstolos, por favor, em nome de Jesus, no capítulo 12, vamos ler versículo 5, apenas um versículo, culto de avivamento. Vamos falar sobre oração, sobre... Abra, se você pode, quem tiver trazido a Bíblia. Se você não tiver trazido porventura o seu exemplar da Bíblia, nós podemos fazer a leitura todos aqui, acompanhar o texto sagrado pelo telão, beleza? Amém? O pastor me deu o horário e eu quero respeitar o horário que me foi dado nesta noite, sendo muito sucinta e objetiva no recado. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Vamos ler aqui todos. O texto está escrito assim: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia... Fale alto, vamos lá, volte. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia... Bênção de Deus. Você já leu o texto comigo? Ótimo, perfeito. Agora eu vou pedir mais 45 segundos da atenção de todos vocês, antes de começar a introdução desse texto e começar a pregar para todos, beleza? Vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder batendo uma palma. Veja bem, não é uma salva de palmas, é uma palma. Vamos lá? Tá ligado? Pegou. É uma palma. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Assim tu mostra que tu tá no culto junto comigo. Quando eu disser glória a Deus, você diz aleluia. Fica nessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá ligado? Tá ligado? Bênção. Agora quando eu disser vivo, você não dirá morto, embora seja esta a lógica da brincadeira, mas hoje não. Quando eu disser vivo, você vai levantar as mãos o mais alto que puder e vai chamar o nome daquele que vivo está. Como é que é o nome dele? Jesus. Como é que é o nome dele? Jesus. Vivo. Jesus. Vivo. Jesus. Vivo. Jesus. Tá ligado? Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Jesus. Vivo. Jesus. Morto. Tá no culto, né, irmão? Essa é a ideia. Se em algum momento da minha participação, no decorrer da mensagem, pode estar acontecendo um poder extraordinário aqui através da pregação. Se eu disser aleluia, tipo agora, aleluia, glória a Deus, vivo, tá ligado, amém, e você não fizer nada, aí eu vou saber que tu veio com o corpo e deixou a mente em casa. Mas aqui na REC não, né? Todos vieram inteiros. Trouxeram o corpo e trouxeram a mente para prestar ao Senhor um culto racional. Aleluia. Aleluia. Que bênção. Fiquem comigo até o final da minha participação, que eu vou entregar logo mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá ligado? É, Ricardo, logo você. Todos podem errar, você não. Olhem para cá em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, chamado por alguns eruditos de Atos do Espírito Santo, ele constrói para nós uma grande ponte entre os registros da vida do nosso Senhor e a vida dos seus apóstolos, bem como o ministério dos mesmos. Ele ilustra de uma maneira incrivelmente poderosa como Jesus continuou a guiar a igreja
sob a influência do Espírito Santo de Deus, que é o responsável de transmitir as verdades da palavra para que através dela haja um crescimento orgânico no corpo. E o responsável de ter escrito este livro foi Lucas. E ele escreveu Atos como uma segunda parte de sua obra, porque a primeira é conhecida como o evangelho que leva o seu nome, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E um dos focos principais, veja bem, é narrar na primeira parte do capítulo 2 ao 12 a vida de Pedro, a vida ministerial de Pedro, sobre como ele andou e os muitos milagres que fez. Na segunda parte do livro, do 13 ao 28, falar do ministério do apóstolo Paulo, a começar ali pela sua primeira viagem missionária, comissionado pelo Espírito Santo de Deus. Apresentar os lugares que ele foi, as igrejas que ele implantou e etc. Mas Atos também ilustra diversos milagres que Deus operou, muitos, o Senhor operou muitos milagres. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro repleto de milagres, do capítulo 1 até o capítulo 28, Deus fez muitos milagres. Como nós vamos parar no 12, vamos falar até aí, resumidamente, porque eu não quero cansar vocês. Só que o maior de todos os milagres registrados por inteiro no livro de Atos é o milagre da redenção. Eu disse o quê? Milagre da redenção. Então, muito mais importante que fazer um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar e um paralítico andar, é o Espírito de Deus, convencer um pecador perdido da justiça, do pecado e do juízo. Ouça-me, eu não estou invalidando os milagres citados, muito menos dizendo que não creio nos tais. Eu creio, Deus ainda os faz. Mas, biblicamente, a prioridade de Jesus é Pronto. É salvar, ele quer salvar. Isso é tão verdadeiro que no capítulo de número 2 a Bíblia diz que enquanto eles estavam reunidos no mesmo lugar, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, após um período de 10 dias de orações unânimes, de repente ouviram do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Não era um vento, era um som como que de um vento. Encheu a casa em que estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro levantou-se na plenitude de toda a manifestação daquele poder, podendo reter para si, ele passou, pregou Jesus, o Cristo que salvou sua vida, e no Evangelho de João, no capítulo 21, que lhe deu a oportunidade de recomeçar, que lhe restaurou, ele pregou em Atos 2, resultado, 3.000 pessoas foram salvas com uma única mensagem. No capítulo 4, ele tornou pregar o Cristo, saltou de 3 para quase 5.000 alcançados. No capítulo 8, Filipe foi conduzido pelo Espírito para anunciar a boa nova de salvação ao eunuco superintendente de Candace. Você que é frequentador da escola bíblica dominical conhece a história. Ele confessou a Cristo como Senhor de sua vida, passou pelo batismo nas águas como confirmação e testificação da sua fé pública no Senhor e seguiu o caminho feliz, porque naquele dia ele não encontrou, mas foi encontrado pelo Salvador de sua alma. O 9, Saulo respirando ameaças, levando cartas. Depois do episódio que ele presenciou no capítulo 7 com a execução de Estevão, o evangelho expandiu-se, ele foi errado. Perseguir os cristãos a caminho de Damasco, quando Jesus, sem enviar o intermediário, mas o interrompeu no meio do caminho. Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali ele foi encontrado, salvo, transformado em um grande missionário, pregador e apóstolo de Cristo. Capítulo 10, Cornélio ouviu sobre o Senhor Jesus e toda a sua casa foi salva, eles foram batizados, alcançados. Capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, aconteceu em Antioquia da Síria, nas comunidades vizinhas, um poderoso avivamento, porque avivamento é transformação, salvação de almas. A pregação do evangelho foi transmitida e muitas pessoas foram alcançadas, de modo que todas as vezes que este genuíno evangelho, quando era anunciado lá no período do primeiro século, almas se rendiam a Jesus, e com isso a igreja do Senhor crescia. Só que não diferente da que nós fazemos parte atualmente, a mesma igreja que com uma proporção que prega e avança, também é hostilizada, perseguida e massacrada pelo sistema. Com a mesma proporção que lá atrás pregavam e avançavam, também eram perseguidos. Os irmãos eram perseguidos. Por isso Lucas narrou no capítulo 12
por aquele tempo. Que tempo era este citado por ele? Subentende-se que era o auge da igreja, ninguém conseguia paralisá-la. Neste tempo mandou Herodes prender alguns da igreja a fim de os maltratar. 2, e fez passar a fio de espada Tiago, irmão de João. 3, e vendo que isto agradava o povo judeu, ele prosseguiu prendendo a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Herodes iniciou uma perseguição, perseguindo alguns cristãos, depois matou Tiago e depois encarcerou Pedro. Houve níveis: perseguiu, matou, aprisionou. Dos 2 apóstolos citados na narrativa bíblica, Tiago morreu, Pedro sobreviveu. Tiago perdeu a vida, Pedro somente a liberdade. A pergunta que eu faço nesta noite, com o intuito de fazê-lo pensar também é: se o Deus que nós servimos, que amamos, que prestamos culto todos os dias de nossas vidas, reverência, o mesmo que a Bíblia que carregamos para o culto, diz que é um Senhor soberano, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que tem o poder sobre a vida, autoridade sobre a morte, tudo e todas as coisas das mãos. Se o é, por que ele permitiu dentro desta narrativa a morte de um e o possível livramento de outro? Por que dentro desta história Tiago morreu e Pedro ficou? Olha, não é coerente sustentarmos a ideia de que Tiago era menos crente que Pedro, por isso morreu. Pedro mais crente, por isso sobreviveu. Não, porque tanto um quanto o outro eram importantes para o corpo, para o ministério. Tiveram participações importantes e presenciaram momentos icônicos. Vejamos bem, capítulo de número 22, versículo 39, a partir do 39, Jesus, tomado por uma ansiedade extraordinária, entrou no jardim do Getsemane para orar. E o texto diz: deixou ao lado de fora os 3 mais íntimos, Pedro, pronto. Capítulo 17 de Mateus, eles presenciaram no Monte da Transfiguração um pedaço do vislumbre da glória, ao ver a face de Jesus transfigurar-se. Pedro, estavam ali presentes. Ouça, eles pregavam o mesmo reino, eles conheceram o Pai que fora revelado por intermédio da declaração do Filho: quem vê a mim vê o Pai. Estiveram presentes nos 2. Eu ficaria aqui até semana que vem citando tantos outros momentos, mas eu torno a perguntar: por que dentro desta história um se foi e o outro ficou? Está preparado para ouvir a resposta, sim ou não? Todo poder, domínio, sabedoria e soberania estão nas mãos de Deus para fazer o que quiser no momento e na hora em que decidir. Amanda, eu não entendi. A uns ele salva na, outros ele salva da. Não entendi ainda. A uns ele salva na morte, outros ele salva da morte. Pegou? O trabalhar de Deus foi o mesmo, de uma forma diferenciada. Com isso nós concluímos a primeira lição deste culto. O Deus do vale também é o Deus da montanha. O Deus da escassez também é o Deus da bonança. O Deus que dá a vida tem poder de tomá-la. Ele faz o que quer, no momento que quer, na hora que quer. Ainda que a nossa mente limitada não consiga compreender. Ele é Deus. Ele é Deus. Tiago foi salvo da morte, Pedro salvo da morte. Agora vamos lá, o que o irmão do Senhor, o outro Tiago citou em sua epístola, eu quero aplicar na tua vida. Capítulo 1, versículo 3. Irmãos meus no Senhor, tende por motivos de grande gozo, alegria. Isso é engraçado, o camarada está pedindo: se alegrem quando vocês passarem por provações, lembrando que as provações produzirão sobre vocês fé, a fé produzirá perseverança. Terça-feira, querida, 25 de junho de 2024, são exatamente 20 horas e 33 minutos. Tu poderia estar agora ali na orla da praia, tomando uma água de coco gelada, comendo um petisquinho, um peixe frito, ou quem sabe em casa, aproveitando o descanso com a família, porque chegou cansado da rotina de trabalho. Tu poderia estar no shopping, assistindo divertidamente com seus filhos em cartaz, com um baldão de pipoca cheio de manteiga, um copão de Coca-Cola zero para equilibrar, mas você abriu mão de estar lá para vir neste lugar, que não é qualquer lugar, é a casa do teu Pai. Então, já que você veio, receba a palavra. Não estranhe, santo
de Deus. Se da noite para o dia, tudo que dava certo na sua vida virar de cabeça para baixo e começar a dar errado. Não estranhe se tudo que progredia regredir. Eu tenho uma notícia para dar, REC, nesta noite. Bem-vindos, muito bem-vindos ao Evangelho sofredor de Cristo. E se hoje Ele decidir não nos fazer mais nada, ainda assim Ele já nos fez tudo. E se orarmos e as coisas não mudarem ou não partirem para como gostaríamos que fosse, ainda permaneceremos tendo a mesma motivação para levantarmos as mãos e tributarmos louvores, honra, glória, poder e majestade ao nome deste Deus. É a audácia dessa moça vir dizer que eu tenho motivo para adorar, não conhece a minha vida. É verdade, eu não conheço a tua vida, mas eu conheço o teu pai, que é meu pai também. E Ele diz que eu e você, todos nós, gordo, magro, preto, branco, pardo, índio, amarelo, rico, pobre, careca, cabeludo, todos, eu disse todos, temos o mesmo motivo para adorar. Sabe qual é? A graça salvadora e regeneradora de Cristo Jesus. Alguém entendeu isso aqui? Repousa sobre nós, por isso nós estamos aqui. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, na Academia Teológica Temática chamada de Soteriologia, estudo da salvação, resumidamente, oportunidade de salvação concedida a um pecador perdido por intermédio da morte de Jesus na cruz. Tio Paulo, bendito seja, escreveu aos Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos próprios delitos e 8 e 9 do mesmo capítulo. Porque pela graça de Deus sois, por meio da fé que vem de e isso não vem de vocês, é um dom não vem de obras para que o homem não se glorie. Então você entendeu? Nada daquilo que tu já fez de bom pode fazer Jesus te amar mais, como nada do que você já fez de errado pode fazer com que Ele te ame menos ou deixe de te amar. Porque nada do que você tem, viva, desfruta, se é que tu me entende, está ligado à tua meritocracia. Tu não merecia absolutamente nada, 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 mas Ele te amou, disponibilizou graça. Você foi salvo pela graça, alcançado pela graça, anda debaixo da graça, vive por causa da graça. Você não merecia, mas Ele deu, favor imerecido. Só que Ele é tão bom, Ele é tão extraordinário, Ele é tão lindo e extraordinariamente lindo, que Ele nos deu um bônus. E este bônus chama-se misericórdia. Fala bem alto, misericórdia. Não durma, misericórdia. O que significa misericórdia? É livramento de um grande castigo. Então, se a graça me possibilita viver em Cristo, que não mereço, que é a salvação, a misericórdia me livra de viver o que eu merecia. E o que nós merecíamos por causa do pecado cometido lá a partir de Adão, o tronco embrionário da humanidade, merecíamos o inferno, o juízo, a condenação, a cólera, a ira de Deus. E eu ficaria aqui de boa até ano que vem citando Romanos para vocês, mas eu não tenho tempo, então eu vou me ater a um texto do Antigo Testamento mesmo, um profeta vendo a sua pátria amada ser saqueada, os patriotas levados cativos, muros e portões da cidade amada ateados a fogo, mesmo assim declarando as muitas, milhares, demasiadas misericórdias do Senhor não eram nem serão, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são todas as mães. Eu estou falando que hoje bem cedo, a claridade da luz dessa terça-feira, ainda que chuvosa, que tenha invadido a janela do teu quarto bem cedinho e te impossibilitou de dormir até mais tarde como você gostaria, ouça-me, não foi tua sensibilidade, querida, de ouvir o despertador tocar porque tinha que trabalhar. Não, foi o ato ansioso de Deus de te acordar para dizer: renovei a misericórdia, te livrei novamente e com ela te dei uma possibilidade de reviver mais um dia. Você consegue levantar sua mão e adorar Jesus por isso? Porque a misericórdia de Deus alcançou você também. Diga um aleluia. Amanda, as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria, mas você está vivo.
Tô sem dinheiro no bolso, mas está vivo. O laudo médico chegou, mas está vivo. As coisas não estão saindo como eu gostaria, mas está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Deus te deu mais um dia. Você entra aqui me olhando com essa cara, perguntando mais um dia para quê? E o teu Senhor te responde: para ser grato de novo, para caminhar de novo, para trabalhar de novo, para ser útil de novo, para viver de novo. Ah, pelo amor de Deus, irmão, mais um dia. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Tá ligado? Pronto. Tiago foi salvo já dormiu. Tiago foi salvo Pedro foi salvo tá ligado? Vivo? Dormiu mesmo. Aí o Herodes disse assim: olha, o Pedro está vivo, nós precisamos fazer alguma coisa. O camarada dá muito trabalho por onde passa. Eu acredito muito provavelmente que alguém chegou no palácio de Herodes, pastor Vinícius, e disse assim: eu acho que tu desconhece a história deste sujeito, mas como eu sou bom, vou te contar. Tá vendo ele aí? Ele foi preso uma vez. O sinédrio judaico prendeu, encarcerou. Até hoje ninguém consegue explicar como ele saiu de lá. Tá bom, e aí? E aí que ele saiu. Carcereiro não viu, chefe da guarda não viu, os demais soldados não viram. Mas no fim soubemos de uma coisa: a porta que o prendia se abriu. Ele saiu e pregou Jesus novamente a este povo. Fez alvoroço na cidade, o sinédrio prende de novo porque está atrapalhando o nosso serviço. Prenderam. E aí? Saiu. Como? Não sei. Carcereiro não viu. Chefe da guarda também não viu. E os demais soldados nem se falam. Ah, não me diga. A porta de ferro de novo, Senhor, se abriu. Aleluia. Ele saiu com vida e voltou a pregar sobre esse Jesus. Aí o Herodes: rapaz, saiu a primeira, saiu a segunda, não pode sair a terceira. Então vamos agir de maneira sábia. Colocaremos ele escoltado, supervisionado por 4 quaternos de soldados. São 16 homens fazendo escolta para um homem. Vamos lá. 16 homens fazendo um rodízio no período de 7 dias para tomar conta de um pescador, um homem que muito mal sabia usar uma espada, porque se soubesse de fato não tinha ferido a orelha de Malco, tinha tirado a vida dele de uma vez. Um homem. Eu não estou pregando para vocês sobre um pedófilo, um traficante de drogas, um serial killer, nem um político corrupto que se considera uma autoridade. Eu estou falando de um cidadão do reino. Estou pregando sobre alguém aqui hoje? Eu estou falando sobre um cidadão do reino que virou ameaça para o inferno e todo o sistema pelo peso da mensagem que ele pregava. Toda a raiva de Herodes contra o serviço do Senhor sobre o ministério de Pedro. Então vamos fazer o seguinte: ele saiu lá, a primeira saiu, a segunda, na terceira não poderá sair. 16 soldados para fazer uma escolta por um período de 7 dias. Posso te dar um conselho aqui nesta noite? Fique feliz quando repentinamente hostilizarem você no ambiente de trabalho, na faculdade, nos grupos de WhatsApp da vida. Fique feliz se virarem a cara de repente, se te hostilizarem do nada, se te derem um follow no Instagram. Fique feliz. Muito provavelmente Jesus está satisfeito com o serviço das suas mãos. Ele disse aos seus discípulos assim: o mundo odeia vocês, mas sabeis que antes de odiar a vocês, primeiro ele odiou
O mundo odeia vocês porque vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. O mundo odeia vocês porque vocês estão aqui, mas vocês são meus. Temos que parar de um jeito ou de outro. Temos que parar de qualquer maneira. Rapaz, um homem tão simples com uma história dessa pecou contra o Senhor, transgrediu porque negou Jesus por 3 vezes. Aí no capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor, como o maior dos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, o maior entendedor da mente humana, ele recriou 3 cenários em um. Pedro disse que não deixaria Jesus enquanto estava sentado na mesa. Teve a cena da mesa. Pedro negou no braseiro. Teve a cena do braseiro. Foram 3 vezes, foram 3 testificações. Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira. Jesus perguntou primeiro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: tu me amas? Cuida dos meus cordeiros. Terceira: tu me amas? Tu sabes, Senhor. Então, já que eu sei, cuida dos meus cordeiros. Olha para mim aqui. Antes tu era moço. Como moço, tu ia para onde queria, fazia o que queria. Mas chegará um tempo que quando fores velho, levarão a ti e farão contigo aquilo que tu não queres. Resumindo, Pedro, hoje eu te sentei aqui para dizer que se diante do braseiro você caiu, na mesa de comunhão eu te restabeleço. Diante deste braseiro eu te restauro. A partir de hoje, daqui para frente, nova história. Vamos começar essa nova história. Capítulo 1 do livro de Atos. Todos reunidos, Jesus, antes de ascender aos céus, ouviu do Senhor: ficar em Jerusalém até receber Capítulo 2, receberam poder, pregou 3.000. Capítulo 3, subindo o templo na hora nona para orar, avistou o paralítico que pedia esmola. Olhe para nós, plural, não temos, plural, prata nem ouro, mas o que eu tenho, singular, te dou. Tenho Jesus, levanta. O homem levantou. Capítulo 4, versículo 4, pregou de novo, não eram mais 3, eram quase 5.000 vidas alcançadas. 5 de Atos dos Apóstolos, período ofertório, importantíssimo do culto. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito que usava Pedro. 6, não sendo negligente ao ministério da palavra, separou homens pela direção do Espírito para servirem ao diaconato. Dos 7 levantado, o primeiro apologista do Novo Testamento, denominado Estevão. Aleluia! Capítulo de número 9, versículo 32. Toma, Enéas, receba a saúde. O homem travado há mais de 8 anos voltou a andar. Capítulo 9, versículo 42. Subiu as escadas do cenáculo. Tabita estava morta, corpo gélido, coração não bombeava sangue mais. Levantou as mãos. No nome de Jesus, eu te mando, Tabita, levanta-te. Ela reviveu. Capítulo 10, prega, salvou Cornélio, Senhor Jesus, toda a sua casa, eles foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. Capítulo 11, expandiu-se o evangelho e chegou em Antioquia, um poderoso avivamento. Capítulo 12, Herodes está dando muito trabalho, prende enquanto dá. Olha para mim, eu tenho uma verdade para falar. A raiva do Herodes e do sistema contra o Pedro não tinha a ver com o que ele comia, vestiu, calçava, estava no peso da mensagem que ele pregava. Eu posso ser mais clara para você. Falam da tua roupa, mas não é tua roupa, do teu sapato, mas não é teu sapato, do jeito que tu prega e canta, mas não é o jeito que tu prega e canta. É sobre quem, é sobre quem, é sobre quem você prega e canta. É sobre o Cristo, é sobre Ele, é sobre Ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Aleluia, não é você, é quem te chamou, é quem levantou você, é quem salvou você, é sobre Ele. Nunca vi tanta raiva do Evangelho, tanta raiva do Senhor desta forma. Mas é aquilo, né? Ninguém crucifica ameaças. Pessoas que não são ameaças crucificaram porque ele de fato era uma ameaça. Continua sendo. Aí Herodes, olha, vamos fazer com Pedro o que fizemos com Tiago. Eu quero que você entenda isso aqui. Pedro estava debaixo de uma palavra, a mesma que está sobre a igreja hoje. Se eu olhasse nos teus olhos e lhe perguntasse:
Por que Herodes não tirou a vida dele? Você responderia para mim o que é óbvio no texto. Amando, o texto bíblico diz na parte B que Pedro estava preso durante a festa do pão sem fer, culturalmente falando, ligado à festa da Páscoa. Então, obviamente, Herodes não podia matar o querido Pedro por conta de um preceito judaico estabelecido. Era proibido haver julgamento ou execução em período de festa. Como ele liderava, isto é, Herodes, Agripa I liderava o povo judeu, ele sabia que se ele tirasse a vida de Pedro num período de festa como esse, para ele seria um grande problema. Então vamos manter o respeito ao povo que lideramos, deixando Pedro aprisionado. No final faremos o que o povo quer, acabaremos com a vida do Pedro. Só que eu vou além. O que de fato impediu ao Herodes de fazer aquilo que ele gostaria, não foi um possível respeito a um preceito judaico, mas o poder de uma palavra. Aquele não era o tempo. Herodes não matou por causa de uma palavra. Ali não. Proverbista declarou as seguintes palavras. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do Corá, de Deus vem a resposta da... Acabou. O homem pode fazer muitos planos, quem dá a última palavra é o Senhor. Acabou. O médico pode ter te dado um laudo, a última palavra vem do Senhor. As pessoas podem dizer para você que a sua família não vai se converter, mas a última palavra vem de Acabou. Então a última palavra é de Jesus. Vejamos bem, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Todos estavam juntos, reunidos no colégio apostólico em Cesareia de Filipe. E aí perguntou Cristo aos discípulos: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que andam falando, arrazoando acerca de mim? O que andam falando a meu respeito, quem eu sou para eles? A pergunta de Jesus foi muito clara. Eu quero saber o que eles andam comentando. Eu sou o que para esse povo? Tanta gente procura para tanta coisa. Eu sou o que? Sou quem? Aí eles responderam, reproduzindo o que os homens haviam dito. Alguns dizem que tu és João Obá, outros dizem que tu és Elias, outros dizem ser Jeremias ou alguns dos demais Bom, volta aí. João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos demais profetas. Com estas respostas aqui, ao proferir, os homens e os discípulos estavam reduzindo Jesus. Que é uma verdade, não é segredo para ninguém aqui, que Jesus vem sendo reduzido ao longo dos muitos séculos. A começar pelos judeus, eles o reduziram a um falso Messias. Muçulmanos o reduziram a um profeta da mesma linhagem, quiçá menor que o Maomé. Budistas o reduziram ao espírito evoluído, iluminado. Espíritas o reduziram ao padrão perfeito de toda a ética existente moral. Testemunhas de Jeová o reduziram a um ser que foi criado há algum tempo na eternidade. Alguns cristãos o reduzem a um arrepio num período de culto como esse. Mas em João 1, ele é o verbo de Deus, encarnado sobre a terra. O verbo, a palavra encarnada, em João 4,14, ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E quem bebe desta água jamais volta a ter sede. Aleluia. Em João 14,6, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Em Apocalipse 1, ele é o Cristo revelado a João na ilha de Patmos. Seus olhos são como chama de fogo, seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, os seus cabelos são mais alvos que a lã, seus pés são como latão reluzente. Em sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada afiada, a sua voz é como o som de muitas águas. Em Apocalipse 21, ele é o Consolador que enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. Em Apocalipse 22, ele é o último, é o primeiro, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim de todas as coisas. Eu refaço a pergunta do Cristo, só que na REC hoje: quem ele é para você? Quem Jesus é para você?
Eu não estou pedindo para que você reproduza o que os seus pais viveram, o que os seus tios viveram, o que os seus parentes viveram. Eu estou perguntando para você quem Ele é para você, quem Ele é para você, quem Ele é para você. Ele é quem? Ele é quem? Ele é o Salvador da tua alma? Ou Ele é o gênio da lâmpada mágica que quando você dá uma esfregadinha Ele sai? Quem Ele é? Quem Ele é? Quem Ele é? Quem Ele é para você? Aleluia. 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 Eu quero que você repense aí sobre quem Jesus é para ti. Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Cristo aos discípulos. Agora eu não quero que vocês reproduzam o que ouviram, eu quero respostas daqui. Falem aí. Fala aí. Fala aí. João, você não deita aqui? Fala quem sou. Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Quem eu sou? Você andou comigo até aqui. Fala. Tiago maior, nada. Menor, silêncio. Simão Zelote, eu tirei você do meio daquela bagunça. Lembra da vida antiga que você tinha? Eu tirei você de lá. Andava armado, gostava de uma bagunça, né? Uma briguinha. Adorava. Fala quem sou. Iscariotes nem se fala. Esse aí. De repente, num silêncio como esse, ensurdecedor, alguém levantou as mãos. O dedo. Eu quero falar. Logo tu, olhares para cima do querido. Fala oscilante, quando o cérebro está em ponto morto, vacilante. O camarada cuja personalidade minha e sua é idênticas às dele. Aí ele olhou para Jesus. Eu posso? Vale. Tu não és João Batista, Elias, Jeremias, nem nenhum destes profetas. Tu és o Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Cristo, a semente, o Cristo, 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 Cristo. O Filho do Deus Altíssimo. É o descendente de Davi. É Ele. Oh, tu és. Feliz és tu, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi tua carne nem teu sangue quem te revelou, foi o meu espírito. Também te digo que tu és Pedro. Opa, Simão, quem deu foi teu pai. Pedro, quem te dá agora sou eu. E te digo que sobre esta pedra, tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ouça-me por favor, Pedro nunca foi a pedra. Pedro é o fragmento da pedra. Pedro, Petra, os fragmentos de um rochedo. Pedra, Petra, grande rochedo, rochedo de fundição, rochedo inabalável. A palavra é clara para você, querido. Tu és só um fragmento de mim, porque a base que vai sustentar a igreja sou eu. Por isso te digo esta palavra hoje: enquanto eu for a base que dará sustentabilidade à minha igreja e ao que confiarei das tuas mãos, segue o caminho, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra a igreja. Por isso entrou ano, saiu ano, a igreja continuou de pé. Primeiro século, segundo século, terceiro século, sendo perseguida continuamente pelos imperadores romanos. Entrou Nero, caiu, Domiciano caiu, Trajano caiu, Antônio caiu, todos caíram, e a igreja continuou crescendo. Tá que linda, enxuta, reunida na Reviver em Cristo esta noite. Celebra o nome de Jesus, celebra o nome de Jesus, porque o sistema está doido para nos tragar, mas o leão da tribo de Judá, que não dorme, não vacila, não tosqueneja, está em prontidão, em prontidão, em prontidão, em prontidão pelo seu povo.
Nós estamos debaixo de uma palavra. Eu estou pregando para todos ouvirem. Eu estou pregando para o sistema ouvir esta noite. A igreja do Senhor está debaixo de uma palavra. Não recuaremos, não pararemos, continuaremos avançando, 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 avançando. Vamos deixar o Herodes doidinho, porque continuaremos de pé. Aleluia. Aleluia. A igreja está de pé. A igreja acordou. A igreja acordou. O povo acordou. O povo acordou. O povo está atento, está aceso. Aleluia. O povo está atento, está aceso. Olha para mim. Você está aqui por causa de uma palavra. Tua casa está de pé por causa de uma palavra. A igreja está de pé por causa de uma palavra. Vamos seguir com o plano. O plano é este. Vamos matar. Tenta. Só tenta. Versículo 5, nós lemos aqui. Pedro estava preso. Porém, todavia, entretanto, a igreja fazia contínua oração. A verdade é clara. O Herodes tinha a chave da prisão, mas a igreja também tinha uma chave: a oração. Estou pregando para um povo que ora nesta noite. Oh glória! Pedro preso, a igreja orava incessantemente. Eu gosto aqui, dessa palavra aqui, contínua. Bendito seja Deus. Pelo querido dicionário Aurélio. Contínua, assíduo, frequente, permanente, fervoroso, ininterrupto, incansável. Aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias. Vou usar um vernáculo meio pesado, meio chulo aqui. Posso? Posso? O pau torando, não me interrompa, porque eu estou fazendo algo muito importante. Tua casa está de cabeça para baixo, não me interrompa. A notícia ruim chegou, não me interrompa. Não me interrompa, não me interrompa, não me interrompa. A igreja fazia oração ininterrupta, contínua, incessante, fervorosamente. Eu estou falando para você que com um problema instalado, tudo que eles estavam vivendo não foi forte o suficiente para desestabilizá-la. Se é que tu me entende, me entendeu? O problema não foi forte o suficiente para desestabilizá-la. Vamos voltar aqui, capítulo 2 está escrito, não precisa projetar, rapidinho. Capítulo 2 está escrito: eles estavam juntos, reunidos por um período de 10, fazendo o quê? Orando. Lucas disse, eles estavam Capítulo 3, ele estava subindo o templo, na hora nona para fazer o quê? Aí curou o paralítico no nome de Jesus. 4:31, leia o texto, diz que o alicerce do prédio, isso é coisa de doido, irmão, tremia. Consegue visualizar aí a cena? O alicerce tremia. Enquanto eles oravam, tremia o prédio, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui o pastor está preso. A causa é nobre. Não dá só para entrar, orar e ir embora. É aquele ditado: ninguém solta a mão de ninguém. Sozinho tu é só um membro, mas comigo tu é a igreja. Vambora. Pastor está preso. Olha, gente, nós não temos dinheiro para pagar fiança. Não temos voz ativa na política para fazê-lo sair sob poder de argumentação. Não temos o que fazer. Alguém disse, vamos orar. Outro, só orar? Não, orar incessantemente. Dá tempo de subir o nível com a situação que está vivendo agora. Por isso Charles Spurgeon disse uma vez: a distância do teu problema para a solução é a mesma do teu joelho para o chão. Vou repetir porque eu sou legal. A distância do teu problema para a solução é a mesma do teu joelho para o chão. Terceira vez eu encerro. A distância do teu problema para a solução é a mesma do teu joelho para o chão. Dá um sorriso aí.
Ai, gente. Vou começar a gargalhar aqui, não vai prestar. Olha para mim aqui. Pedro preso, a igreja se pôs a orar. Você pegou? Orar. 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 Deus é tão sábio que nesta sabedoria que Ele tem, às vezes, Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para mover uma igreja em oração. Agora você está entendendo? Eu vou falar de novo, só que mais alto. Deus é tão sábio que nesta sabedoria que tem, às vezes Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Está em movimento? Você pode só olhar para alguém e falar: movimenta. Fala: movimenta. Dá tempo de subir o nível. Fala: dá tempo. Deus está com a mãozinha assim, ó. Movimenta. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Eu gosto. Já está dando o meu horário. Jesus, ensinando o princípio do secreto, disse assim: olha, vocês quando orarem, já deixando claro uma expectativa de que os discípulos viessem de fato orar, ter uma vida de oração, Ele não disse quando quiserem orar ou decidirem orar, quando orarem. Entrem no quarto e fechem a porta. Mas antes Ele disse assim, ó: não sejam como os escribas e fariseus. A W. Pink, no livro dele intitulado Uma Vida de Oração, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci: nós somos os maiores hipócritas se somos vistos em reuniões públicas de orações por homens, mas não somos vistos em reuniões privadas de orações por Deus. Então é a maior de todas as hipocrisias. Se aqui nós oramos sendo vistos pelos líderes, mas não somos vistos pelo Senhor num quarto de porta fechada. Temos uma vida de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres, mortos por dentro. Aí Ele disse assim, ó: quando orardes, não sejam como os escribas e fariseus, porque eles vão às praças públicas, oram em voz alta. E eu digo que tudo que eles vieram buscar, eles receberam, a glória dos homens. Mas você, quando orar, entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. É isso aqui, ó. Vocês não são daqui, e por não serem daqui, não devem fazer aquilo que os que são daqui fazem. Vocês são do reino, e por serem do reino, tem que fazer o que Ele ensina. Eu vou repetir de novo: entra no quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto. O Pai que vem em secreto recompensará. Princípio do secreto. O povo entrou, se trancou, orou. Deus, depois de 7 dias, enviou um anjo. O anjo entrou no cárcere e se deparou com uma cena que é engraçada ao meu ver. Pedro dormindo. Dormir, sinônimo de descansar. Pedro dormia, ou posso dizer que descansava. E o sono estava tão bom que o anjo, quando tocou, Pedro acordou atordoado, acreditando que estava tendo um sonho. É um nível de confiança descomunal. Como que o cara dorme na madrugada do dia em que ele seria morto? Simplesmente um anjo chegou e pegou ele dormindo. E olha só, ele estava dormindo no meio de 2 soldados, fazendo um ombrinho de soldado de travesseiro. Deixa eu encostar aqui, por favor. Aí o anjo chegou e pegou, dormindo. Quem dorme numa situação como essa? Você dormiria? Se eu falasse amanhã meio-dia vai perder a cabeça numa guilhotina, você dormiria? Pode ser sincero. Não dormiria não. Mas Pedro dormiu. E sabe quem dorme numa situação dessa? Só quem tem paz. Eu profetizo a paz de Deus na tua vida. Eu profetizo, não é qualquer paz, não é aquela falsa sensação que você tem quando todos saem de casa e ninguém mais fala no pé do teu ouvido. Eu estou falando da verdadeira paz, a paz que nos faz desfrutar de bonança, mesmo vivendo no meio da tempestade. É a paz de nos fazer andar em segurança, mesmo no olho do furacão.
É a paz de que quando tudo está virado de cabeça para baixo, nos faz caminhar acreditando que quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa paz é a paz pregada por Paulo em Filipenses 4:7, aquela que vai além do entendimento humano. Não dá para entender. A paz que excede o entendimento humano, a paz que domina os nossos sentimentos e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu profetizo na autoridade do nome do Cristo essa paz para a tua vida. Aí o anjo tocou no lado do Pedro, ele acordou atordoado. O anjo só disse: calça as alparcas, cinge os lombos, veste a capa e vamos embora, porque aquilo que é para você fazer, você precisa fazer, e aquilo que é de Deus fazer, Ele fará. Pedro calçou, cingiu e vestiu. Agora o anjo, abriu a porta. Pedro passou no meio do corredor, foi livre, restituído aos irmãos que oraram. Chegou lá, celebrou. Ah, que coisa linda. Agora aqui, no final da minha participação, eu faço a você, sem tirar nem pôr, uma única pergunta para que você entenda a conclusão de tudo. Se o anjo chamou a Pedro, quem chamou o anjo? Se o anjo buscou Pedro, quem buscou o anjo? Agora, debaixo desta mesma graça, tu vai levantar do seu lugar, porque você entendeu. A oração da igreja buscou aquele anjo. Ponha-se de pé agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que graça, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Coisa linda. O Espírito de Deus está neste lugar. Você consegue sentir a presença dele aqui? Aleluia, Ele está neste lugar. Eu sinto a graça do Espírito de Deus nesta noite aqui, nesta igreja. Ele está trabalhando aqui. Que coisa boa, você recebeu esta palavra? Você tomou posse do que foi ministrado? Você entendeu o recado? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração esta noite. Eu posso? Com a permissão do pastor da igreja, eu quero orar por você. Você que precisa hoje que Deus entre na causa de um Pedro que está preso. A igreja se dispôs a orar e Deus enviou o anjo. Eu quero hoje ser igreja com você para orar pela vida do Pedro. Do Pedro. Esse Pedro é teu filho? É tua filha? É teu esposo? Eu não sei. Eu quero que tu apresente em oração, mas eu quero que tu tenha coragem de sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero clamar com você. Sai do teu lugar agora. Só você que precisa. Amanda, eu preciso que Deus visite o Pedro agora. Eu preciso. A igreja vai orar. E enquanto orarmos pela vida do Pedro, eu acredito num grande mover de renovo espiritual esta noite. Um grande mover extraordinário, que enquanto você ora, Deus cuida, trabalha, salva, liberta, transforma, e o Espírito te renova aqui neste lugar.